Fala comigo, caríssimos e caríssimas traders, meus amigos e minhas amigas investidores. Sou eu, Álvaro Advisor, postura de campeão, bora pra cima, galera. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Bitcoin, né? Daqui a alguns dias vai acontecer o halving, que basicamente é um corte ali de 50% na oferta da moeda, e isso acaba trazendo uma valorização, é uma forma do protocolo de trazer mais valorização para a moeda. Isso acontece de 4 em 4 anos, tá? E tem um ponto importante que eu observei aqui, eu dei uma olhada aqui em vários sites, minha especialidade não é em cripto, nem em Bitcoin, né? Eu trabalho exclusivamente com ouro, mas essa oportunidade do halving, ela vai trazer assim, abrir as portas para muita gente ganhar grana de verdade com essa criptomoeda. Então, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa aqui, uma busca, e estou trazendo aqui para vocês. Eu vou trazer a definição, né, do que é o halving para vocês, e depois eu vou destacar o ponto que eu achei interessante aqui, tá? O que acontece? O Bitcoin é a criptomoeda mais famosa que existe e uma forma de dinheiro de características únicas que surpreendem a cada dia. Uma dessas características é o processo do Bitcoin halving, que é um corte programado na produção de novas moedas, que está previsto para acontecer agora em 2024, tá? Mais precisamente, daqui a 4 dias, 4 horas, 13 minutos e 50 segundos. E aí o tempo está se passando e a galera já ansiosa para que aconteça o halving, né? Que a cada 4 anos ou a cada 210 mil blocos, a quantidade de bitcoins gerados a cada 10 minutos, ele cai em 50%, né? O que normalmente resulta no aumento exponencial do preço do Bitcoin, o que aconteceu em 2012, 2016 e 2020, quando vimos aumentos de até 20 vezes nos meses seguintes. Aí aqui é o ponto que eu quero destacar, tá? Todas as pesquisas que eu fiz, todos os sites que eu encontrei falando sobre o halving, ele diz essa questão aqui, ó, nos meses seguintes, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vai acontecer na hora. O halving ele vai trazer essa valorização exponencial assim na hora que vai acontecer o halving, né? Daqui a esses 4 dias e 4 horas, ou ele ainda vai demorar um certo tempo, ou ele vai ainda gerar liquidez de venda, induzir as pessoas a venderem, desacreditar as pessoas, quebrar um bocado de conta aí, levando o preço lá para baixo, né? Antes de começar a dar esse estouro, essa valorização exponencial. Eu vou tirar essa dúvida com alguns especialistas que eu conheço, vou falar com o pessoal aqui e depois eu passo essa atualização para vocês nos comentários do vídeo, beleza? E aí eu queria compartilhar também esse momento em que eu fiz essa análise no dia 14 de janeiro, né? Quando eu consegui comprar o Bitcoin aqui logo abaixo desse gap. O preço do Bitcoin vinha em uma queda, certo? Nesse padrão de expanding flat aqui. O preço vinha fazendo um topo mais alto, depois ele fez um fundo mais baixo, ok? Quebrando esse fundo aqui, ó, quebrando essa estrutura e provavelmente induzindo pessoas a vender, né? Então eu consegui fazer uma compra. Eu vou mostrar exatamente qual foi o gatilho que me levou a executar essa operação aqui abaixo desse gap, tá? Então assim, ó, eu vi o preço, eu já vinha observando, né? Demarquei todas essas regiões, o gap, esse order block, tinha outro bloco de ordens aqui embaixo, ok? E aí eu vinha observando isso aqui e observei essa tendência de baixa. Essa tendência de baixa aqui vindo, ó. Perceba que está no time frame de H4, ok? Em nenhum momento a gente vê o preço quebrando as estruturas anteriores. Ele vem fazendo esses topos aqui, ó,
Mas a gente não vê o preço quebrando essas estruturas. Até que ele fez esse último topinho aqui, ó, no rompimento do gap. Vou até aproximar aqui um pouquinho. Olha só, ele fez esse último topinho aqui, né, quando rompeu o gap, ok? E na sequência ele fez uma quebra de estrutura logo após a abertura no dia 23 de janeiro, ok? A análise que eu tinha feito, essa aqui, ó, foi no dia 14 de janeiro, tá? Dia 14. E no dia 23, nesse gap de abertura aqui, ó, logo após o gap de abertura, ele quebrou essa estrutura. Esse topinho aqui, ó, foi o meu ponto de observação, quando ele quebrou essa estrutura, porque a gente está em H4, mas quando você reduz o time frame, você vai conseguir ver melhor esse topo mais alto, entende? Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui já é lá em cima. Ah, era isso que eu não queria. Vamos lá. Aqui chegou. Aqui no M30 a gente consegue ver com mais clareza, né? Ele teve o gap de abertura, né? Rompeu a estrutura aqui e ele tinha me deixado mais um gap aqui, ó, mais essa zona de desequilíbrio, certo, pessoal? E aí nesse reteste aqui eu consegui executar uma operação com um DD aí de praticamente zero. E aí a gente está segurando, porque vai acontecer esse halving e tem toda essa possibilidade desse crescimento exponencial. E aí a gente não sabe até onde vai chegar o Bitcoin. Tá? Vou trazer aqui de volta para o H4. Então, assim, eu vi algumas pessoas já falando que alguns traders já fizeram compra nesses topos aqui, comprando rompimento de topo. Meu Deus, galera, prestem atenção, pô. O mercado se movimenta em flutuações, são ondas. Ele tem um objetivo, por exemplo, de chegar em 150 mil dólares. Só que aí o preço ele não vai seguir assim, ó, reto. O preço ele não vai seguir reto até o objetivo de 150 mil dólares. Ele vai, ó, fazer flutuações, vai seguir em ondas, e aí vai dar mais um impulso, vai flutuar mais um pouquinho, depois fazer outro impulso. E com isso, o mercado ele vai gerando induções, vai induzindo as pessoas a fazer operações de venda, por exemplo, se o preço chegar a romper esses fundos aqui atuais, tá? Então aqui, ó, olha só esse RR, né? Coisa absurda e vai chegar ainda mais, pessoal. Vai embora esse Bitcoin. Se vocês observarem aqui no H4, olha só, ele fez uma estrutura corretiva que eu chamo de expanding flat, tá? Aqui ele começou a fazer o expand e agora ele fez toda essa movimentação de alta. Vamos caracterizar essa daqui e definir como onda 3, por exemplo. Tá? E agora, nesse momento, o preço está fazendo o que seria uma onda 4. Concorda? Então, a gente tem aqui, ó, pontos específicos de Five Value Gap na região entre 5.9.250 e 5.8.295. 56.650 e 55.710, tá? E ainda abaixo dessas regiões, eu tenho essa zona aqui entre 53.65 e 50.485 pontos que o preço poderia chegar e reverter a partir dessas regiões, tá? Pontos específicos que o preço pode chegar e reverter a partir dessas regiões. Mas por que eu defini essas regiões aqui tão abaixo, já que o halving vai acontecer daqui
há 4 dias já. Então, o que acontece, pessoal? Assim, é especulação, né? E não tem como a gente adivinhar se esse crescimento exponencial vai acontecer assim em minutos ou do dia para a noite, porque todas as pesquisas que eu fiz aqui, todas falaram assim, alguns meses depois o Bitcoin teve um crescimento exponencial. Todas falaram isso, tá? Alguns meses depois. Então, eu vou me embasar melhor antes de trazer essa resposta para vocês. Vai ficar essa dúvida. Inclusive, se alguém já sabe sobre isso, por favor, deixa aí nos comentários, tá? A gente debater um pouco, conversar um pouco sobre isso. É uma oportunidade muito valiosa. Eu acredito que todos tenham a chance e o direito de poder estar pegando essa movimentação aí junto com a gente. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Bitcoin está caindo aqui e ele pode chegar nessas outras regiões, tá bom? Talvez ele faça uma captura de liquidez aqui, ó, certo? Tá gerando liquidez. Observe que o padrão tá bem parecido com o que eu fiz a compra lá embaixo, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem como tá parecido. Até aqui, ó. Se a gente for puxar uma linha aqui, né? Tá basicamente o mesmo padrão. Um pouquinho de diferença só, tá? Eu vi alguns parceiros aí demarcando aqui um triângulo, tá? Mas assim, eu não trabalho com padrões gráficos, porque os padrões eles estão o tempo todo se modificando. O cara marcou um triângulo aqui, aí já mudou, já não é mais um triângulo, já é outra forma. Então assim, a questão dos padrões, eu não acho interessante estar trabalhando com padrão. Eu prefiro trabalhar com regiões de desequilíbrio, por exemplo, ou então uma região de breaking block, ou então a região de order block. Então eu prefiro trabalhar com essas zonas por níveis. É melhor trabalhar assim do que trabalhar com padrões, porque o padrão ele sempre vai estar se modificando. Sempre vai estar se modificando. Ele está aqui no triângulo, aí depois vira um expanding flat, depois fica um one flat, depois vira um expand. E aí a gente nunca sabe qual é o formato do padrão que ele vai formar, que o preço vai fazer. O que eu sei é o seguinte: a instituição ela vai executar diversas manobras para gerar o máximo de liquidez possível e poder capturar essa liquidez. Então, eu queria trazer aquele ponto que eu destaquei sobre essa questão específica de que o crescimento exponencial ele acontece alguns meses depois do halving, tá? Primeiro mês, no segundo mês, depois do halving. Então, assim, se isso de fato se concretizar, se esse crescimento exponencial vier a acontecer só depois de alguns meses do halving, o que é que a gente pode ver? Pode ver o Bitcoin vindo buscar mínimas aqui embaixo, tá? Vim testar esse order block aqui, vim testar esse break block aqui, tá certo? E ainda romper esse SWAI value gap, essas zonas de desequilíbrio que tem aqui embaixo. Agora, eu acho interessante essas zonas de desequilíbrio aqui, porque elas estão bem abaixo da liquidez, tá? Então, o que acontece? Muita gente já está comprando aqui, ó, desesperado. Galera já comprando muita coisa aqui, ó, injetando capital, injetando capital. E aí, o que é que pode acontecer, pessoal? A liquidez é o elixir da vida eterna das instituições. Então, o que, é que pode acontecer aqui? Muita gente comprando aqui e a instituição ela empurrar o preço lá para baixo. Vai quebrar muita conta, muita gente vai perder dinheiro nisso aqui. E aí só depois ela vai jogar o preço lá em cima. Então fiquem atentos para essa possibilidade, tá bom? Fiquem atentos para essa possibilidade. Quem estiver comprando Bitcoin já, quem já estiver comprando Bitcoin, fiquem atentos. Stop curto aqui, ó.
stopzinho curto aqui, tá? Porque o preço ele pode sim vir buscar essas zonas de desequilíbrio aqui e ainda mais, eles podem vir buscar essas outras regiões aqui embaixo, tá bom? Chegar em 50 mil, 46 mil, induzir muita gente na baixa e aí só depois fazer essa movimentação de crescimento exponencial pós o halving, tá certo? Então, assim, galera, eu queria trazer para vocês essa minha visão, esse meu ponto de vista, tá? Não sei se vocês concordam ou não. Se concorda, deixa os comentários. Se não concorda, também deixa. Vamos fortalecer aí essa comunidade. Tamo junto. Eu sou Álvaro Advisor, postura de campeão. Bora pra cima, galera. Tamo junto, de verdade. Valeu. Vamos pegar essa movimentação aí e ficar todo mundo rico nessa porra. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau, tchau.